Queridos irmãos e irmãs, que nesta manhã da Páscoa se fazem presentes aqui na Catedral. Temos também irmãos e irmãs nossas que estão nos acompanhando pela transmissão da Rádio Luz e Alegria e também da FW TV. A mensagem da igreja neste domingo, nesta manhã, é que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Na passagem da primeira leitura que nós escutamos, e também no trecho do Evangelho que o diácono acaba de proclamar, nós somos tocados pela alegria das palavras de um dos discípulos de Jesus, Pedro. Alegria que se expressa na compreensão que Pedro teve sobre Jesus e também porque era, de fato, ele, Pedro, um homem de fé e também uma testemunha viva da ressurreição do Senhor. Nos Atos dos Apóstolos e também no Evangelho, pela atitude de Pedro, ele apresenta uma palavra eloquente sobre a ressurreição de Jesus. Nós todos conhecemos o caminho de amor, pudemos acompanhar durante esta Semana Santa, que Jesus percorreu, expressando o seu amor por nós, através desta entrega total, generosa da sua vida. Por que Jesus deu a vida dele na cruz? Qual a razão da morte de Jesus na cruz? Foi para nos mostrar, nos revelar um Deus que é Pai, que é cheio de ternura e misericórdia por nós, cada um de nós, e que busca a todos, especialmente aqueles que se sabem tornar pequeninos, humildes e pobres. O homem orgulhoso, o homem cheio de si, não precisa de Deus, não procura a Deus, mas nós que sabemos bem quem somos, buscamos a Deus e podemos encontrar a Deus porque Jesus morreu por nós na cruz e nos abriu as portas do reino dos céus. Ele deu a sua vida por todos nós que somos pecadores. Ele deu a sua vida porque Jesus é coerente, não fala e faz coisas diferentes do que fala. Mas a vida de Jesus tem uma unidade. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez durante a sua vida, a sua existência, se torna depois uma realidade consequente através da cruz e da sua morte na cruz. E o que Jesus veio fazer com essa entrega foi nos dar a possibilidade de viver em comunhão com Deus. Se hoje nós estamos aqui celebrando a Santa Páscoa, se temos fé, se recebemos o sacramento do batismo, tudo isso é porque Jesus nos proporcionou estas realidades através da entrega da sua vida. Ele deu a vida como consequência da sua missão de salvar a humanidade. Uma missão que não se constrói pela força, pelo poder, pela arrogância, mas sim pelo amor. E o amor mais puro e belo de todos, o amor de gratuidade. Ele não pede nada, absolutamente nada em troca. Podemos dizer assim que Jesus amou-nos por amar, porque quis nos amar, independente de como nós reagimos. Deus não teria um amor diferente para conosco se nós fôssemos diferentes. Quantas vezes nós, olhando para a nossa vida, pensamos assim: caramba, eu poderia ser um pouquinho melhor, eu poderia ter um pouquinho mais de fé, eu poderia rezar um pouco mais, poderia ser uma pessoa talvez mais disponível com os outros. Sim, tudo isso é muito bom, que a gente pense, que a gente reflita e procure com a graça de Deus melhorar. Mas o amor que Deus tem por cada um de nós hoje é o mesmo amor que Ele teria se nós fôssemos diferentes. O amor de Deus não muda.
é um amor pleno, completo, total para nós. Mas então por que nós temos que melhorar? Temos que melhorar para corresponder ao amor de Deus, para reconhecer este amor e acolhê-lo na nossa vida. Mas o amor de Deus por nós não muda. O dia de hoje, queridos irmãos, da Páscoa, da ressurreição, nós temos, portanto, esta mensagem da imensidão do amor de Deus para conosco. E temos, na figura de São Pedro, a pessoa que pode nos ajudar a entender como nós devemos viver a nossa vida. Pedro, que conheceu Jesus, que seguiu Jesus. Na Sexta-feira Santa nós acompanhávamos aquele longo relato da paixão. Pedro, que Jesus tinha escolhido para ser o chefe da igreja, nega a Jesus. Jesus tinha predito isso: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é o que acontece. E Pedro, por causa disso, por reconhecer não ter sido fiel a Jesus, ele é o grande anunciador da ressurreição do Senhor. Porque Pedro foi testemunha direta do encontro com o Cristo ressuscitado. Pedro ouviu o que as mulheres falaram sobre a ressurreição e fez o que o Evangelho fala? Saiu correndo ao encontro do túmulo para ver o que tinha acontecido. Penso que qualquer um de nós faria a mesma coisa. Por causa das limitações das suas forças físicas, ele chegou depois de João. João chegou primeiro. Isso deve, queridos irmãos, nos levar a uma reflexão. Como é bonito ser cristão. Que bela é a igreja de Cristo, na qual nós todos corremos em direção ao céu. Mas cada um corre do seu jeito. Alguns são mais lentos, alguns demoram para entender as coisas de Deus, o que Deus tem feito e tem preparado para nós. Mas o importante é que nós corramos. Que alegria saber que Cristo vive, que Ele é o Deus conosco. Que alegria saber que o Cristo ressuscitado, nós não o vemos mais fisicamente, assim como Pedro viu, como os outros apóstolos viram. Tomé, por exemplo, o apóstolo São Tomé, toca nas chagas de Jesus, no peito de Jesus ferido pela lança. Tomé coloca a mão ali para comprovar a ressurreição de Jesus. Hoje nós não temos como fazer isso. E na verdade, queridos irmãos, não precisamos disso, porque nós entendemos que Jesus está vivo, está conosco. Na Eucaristia, aqui a alguns instantes nós vamos receber a Sagrada Comunhão. Dizem por aí que o povo católico, essas pesquisas que se fazem de opinião, se consultam, sem desmerecer nenhuma pesquisa, não é? Mas se consultam ali, sei lá, 1000 pessoas, 10.000 pessoas. Os católicos no mundo são milhões de pessoas. E essas pesquisas dizem que as pessoas não acreditam mais na Eucaristia, na presença real de Cristo. Comungam um pouco com a ideia protestante, luterana, de que aquele pão, vamos dizer assim, que se recebe, é um pão que representa, mas não é a presença real de Jesus. Eu pergunto para você, querido irmão, querida irmã, que se preparou para a Páscoa, que participou das cerimônias da Semana Santa, que hoje veio, assim como Pedro, correndo para a missa pascal. É isso que você crê? Quando você vem comungar, você tem dúvidas de que vai receber o corpo, sangue, alma, divindade do Senhor ressuscitado. Não mais o Senhor fisicamente, como nós temos este corpo mortal presente, mas o Senhor vivo. Quando você procura o sacerdote para confessar, este ano foi incrível a busca do sacramento da confissão, aqui na catedral e nas outras paróquias da diocese também, os padres têm me falado.
Este perdão que você recebe, você tem dúvidas de que é o perdão de Jesus? Você acha que não seria de Jesus? Que sentido tem procurar uma pessoa para contar as nossas misérias humanas e sair de lá do jeito que nós fomos? Nós sabemos que não. Nós saímos de lá, até como se costuma dizer, quando a gente faz uma boa confissão, não é? Mais leves, nos sentimos mais leves. Queridos irmãos, nós temos esta fé. Daqui a alguns minutos, e em diversas partes da missa, eu vou dizer a vocês: o Senhor esteja convosco. E vocês vão me responder o quê? Ele está no meio de nós. Nós cremos que Jesus vivo e ressuscitado está aqui conosco, está presente. Ele disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós temos esta certeza, presente na palavra proclamada, presente na Eucaristia, presente na comunidade cristã que se reúne. Que alegria, queridos irmãos, saber que Cristo vive, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele se manifesta nestas realidades da igreja que nós recebemos com tanta fé. Ele caminha conosco. Às vezes Ele é um desconhecido. Nós não percebemos a presença de Jesus em nossa vida. Daqui a alguns dias vai ser lido nas missas o Evangelho dos discípulos de Emaús. Aqueles 2 discípulos frustrados, tristes, que estavam indo embora de Jerusalém sem esperar a ressurreição de Jesus. E Jesus começa a caminhar com eles, anda com eles, chega até uma cidade e eles convidam Jesus para ficar sem reconhecê-lo. E ali Jesus, na hora, parte o pão e entrega o pão para eles, depois de ter falado sobre as promessas de Deus. E aqueles homens reconhecem a Jesus. Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, nós, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de escuridão da nossa existência, caminhamos achando que estávamos sozinhos. E não é verdade. Jesus estava conosco. Jesus nos fortaleceu. Jesus nos amparou. O Cristo ressuscitado brilhou como uma luz no nosso íntimo, muitas vezes cheio de escuridão, cheio de mágoas, de rancores, essas coisas desumanas que destroem o ser humano. E nós percebemos esta luz de Cristo no nosso interior, que nos consolou, que nos deu força para continuar o nosso caminho. Cristo caminha e dialoga conosco, assim como Ele fez desde o princípio da igreja. Ele quer falar conosco para iluminar, para dar um sentido profundo à nossa vida e para acender esta luz em nossos corações. Ontem, na cerimônia da Vigília Pascal, à noite, a igreja estava toda na escuridão. E ali na porta se acendeu um fogo. E ali foi acesa essa grande vela que está colocada aqui na frente do altar, que chama-se o Círio da Páscoa, que representa Cristo, luz do mundo. E na igreja toda na escuridão entrou esta única vela acesa. E o povo que estava aí sentado, como você está agora, cada um tinha uma pequena vela. E foi acendendo um a um a sua vela na vela do Círio Pascal. E a igreja toda ficou iluminada. Aí se acenderam as luzes da igreja. Esta vela que representa Cristo, esta escuridão com a qual se inicia a vigília da Páscoa, mostra a situação do mundo e a situação de cada ser humano quando ele não tem a luz da fé, a luz de Cristo. Cristo ressuscitado está conosco. No dia de hoje, sigamos o testemunho de Maria Madalena, aquela mulher que, cheia do fogo de amor a Cristo, vai ao sepulcro, na escuridão daquela manhã da Páscoa. Maria não tem medo, é uma mulher audaciosa, vai
porque precisa limpar, lavar o corpo de Jesus que estava morto, que não tinha sido feito nada com este corpo, porque morreu, foi tirado da cruz e foi colocado no sepulcro. Na festa da Páscoa, não podia se tocar num defunto naquele momento. Mas Maria pressente estes sinais de vida, com o mesmo amor que sempre teve por Jesus, como o Evangelho disse, ela vai apressadamente, ela corre ao túmulo de Jesus. Sabendo que o Senhor ressuscitou, ela vai avisar os apóstolos. E aí, primeiro Pedro e depois o discípulo predileto. Esse é um detalhe que pode passar despercebido no dia de hoje. Quem era o discípulo predileto? É João Evangelista. Aquele a quem Nossa Senhora foi entregue por Jesus quando Jesus estava na cruz. Nós temos a cena da cruz aqui na parede da nossa catedral. Ali está Nossa Senhora e João. E Jesus diz a João: eis a tua mãe. E diz depois a Nossa Senhora: eis o teu filho. Jesus entrega a Maria toda a humanidade. João representa cada um de nós. João, que corre ao sepulcro, é a imagem de cada um de nós que somos cristãos. É a representação de todo aquele que ama a Jesus e que se esforça no dia a dia por fazer a vontade do Pai. Queridos irmãos, o amor é contagiante. Então é uma correria de amor, anunciando, proclamando este acontecimento mais importante da nossa fé. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. É este o Cristo que, quando nós sairmos daqui e voltarmos para as nossas famílias, para o nosso trabalho na segunda-feira, as coisas normais, é este o Cristo que nós testemunhamos e anunciamos, e que nós podemos contemplar esta beleza da presença de Cristo na história da humanidade depois da sua cruz. Hoje, queridos irmãos, somos nós que estamos aqui. Não é mais Maria Madalena, não é mais João, não é mais Pedro. Somos nós. Certamente corremos para esta missa. Talvez não com o corpo, mas com a nossa alma, ou seja, para aquela vontade de irmos à missa da Páscoa, estarmos presentes, participarmos do mistério da Páscoa, da ressurreição de Jesus. O que é que nós vamos encontrar hoje aqui? Esta mensagem de alegria. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Não busquemos entre os mortos aquele que vive. Assim diz o anjo a Maria, e hoje diz também para nós. Vivamos com imensa alegria e gratidão esta missa de hoje. Nela encontramos o Senhor vivo, ressuscitado. Ele nos fala, nos alimenta com a Eucaristia. Como disse, Ele está no meio de nós. E depois que deixarmos o recinto da igreja, sejamos como Maria, sejamos como Pedro, como João, com os demais apóstolos, com as nossas palavras, com o nosso testemunho da alegria de sermos cristãos, com o nosso amor comprometido no cumprimento amoroso das coisas que Deus nos pede a cada dia. Sejamos nós também portadores de Cristo ressuscitado ao mundo.